Olá, meus caros irmãos e amigos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 10º dia da nossa trezena em honra a São José. E hoje o tema que nos leva a rezar, a pedir sua intercessão, mas também a imitar suas virtudes, é sobre São José, exemplo e modelo de paternidade. Nos ajuda a leitura de um versículo do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, versículo 48. Lucas 2, versículo 48, que leio de muito bom grado para os senhores. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. São Lucas tem um gosto muito refinado de aplicar a São José o título de pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que ele, como nos dizem os exegetas e grandes estudiosos da Sagrada Escritura, tenha sido um confidente da Santíssima Virgem, tal como foi São João Evangelista, o discípulo amado, autor do 4º Evangelho da Sagrada Escritura, São Lucas conhecia perfeitamente todo o episódio da encarnação, do nascimento virginal de Nosso Senhor Jesus Cristo, das entranhas virginais de Maria, porém, ele não poupa em chamar a José como pai. Se observarmos, meus queridos amigos, São José não foi o pai natural, evidentemente, de Nosso Senhor Jesus Cristo, concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria Virgem. E, ao mesmo tempo, São José, somente como pai adotivo, é um título que nos leva a uma reflexão do quanto o pai ser pai natural realmente excede, é uma falácia, bem como ser considerado pai adotivo é insuficiente. José é um modelo de paternidade completamente original. A originalidade dessa paternidade, que é para todos nós um grande exemplo e por isso um convite a recorrermos este ide a José, ide a São José, e como nos diz Santa Teresa de Jesus no livro da vida, de que nada foi pedido a São José que ela não tenha obtido como graça, nós precisamos entender que São José, ele realmente não é este pai natural, mas é muito pouco chamá-lo de adotivo, porque o menino lhe foi entregue por Deus e Jesus começa a pertencer a São José. Se fizermos duas metáforas, amava como filho, mas adorava como Deus. Vou repetir. São José amava Jesus como filho, mas adorava como Deus, sendo consciente de que ali estava o Filho do Altíssimo entre seus braços, em suas mãos. Ali estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos irmãos, a figura de São José como pai é um sinal sensível e visível do cuidado amoroso de Deus para com a nossa vida, do quanto o cuidado e o amor de Deus chega a nos constranger a partir de tantos zelos, de tantos momentos e circunstâncias nos quais o Senhor se antecipa, tal como José se antecipou à vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, a partir da lei judaica, que ao completar 5 anos de idade, o filho, então, ele era colocado sob a guarda maior e intensa dos cuidados de seu pai. Até os 5 anos, a mãe deveria proteger, guardar, custodiar o crescimento daquela criança. A partir dos 5 anos, o verdadeiro tutor da criança era o pai. Então, nós entendemos como São José
foi tão responsável pelo crescimento humano de nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua educação em virtudes e também nós precisamos entender o quanto São José também, assim como esteve responsável diretamente a partir dos 5 anos de Jesus Cristo, também deseja nos educar através de sua vida, de sua fé, de seu silencioso sim e obediência fiel, perseverante aos desígnios e aos planos de Deus, esquecendo de si e lembrando da felicidade de Maria e de Jesus, José nos ensina algumas características que eu gostaria de passar aos senhores. O primeiro passo que José hoje pede para nós nesse 10º dia da trezena em sua honra é que possamos reconstituir a confiança de aprendizes. A vida é um eterno aprendizado se nos permitirmos escrever a história com Deus. Como nos dizia Santa Teresa de Calcutá, sermos esses lápis nas mãos de Deus. Que bela história! Deus não vive de borrões. Deus escreve certo por linhas tortas, mas Deus sabe muito bem com que lápis Ele pode contar para que essa história tenha não um ponto final, porque o ponto final é a eternidade, mas sempre tenha o ponto e vírgula do amor. Também São José, hoje, deseja nos ensinar, tal como foi formando e talhando a Jesus, deseja nos educar nas atitudes. Atitudes vigilantes, atitudes de delicadeza, de carinho, atitudes de mansidão. São José quer nos ensinar nesse ano a olhar a partir do coração. Quantas vezes ele, o menino, o adolescente, o adulto Jesus, não se compreenderam somente pelos olhos. Assim como nós, em nossa casa, talvez na maneira de olhar, de nos expressar aos demais, seja com quem for, podemos ser mais cândidos, devemos ser mais límpidos. O olhar de José, um olhar transparente que fazia com que a sua alma crível se transformasse numa alma incrível para Jesus e para todos que lhe rodeavam. Meus irmãos, como temos a aprender com a figura de São José? Um homem, porque conversava com Deus, sabia escutar. Coloquemo-nos na sua paternidade. Quantas manhãs, tardes e noites de conversa com Jesus e Maria? Quantas vezes ele escutava o que Jesus havia feito ao longo do dia? Quantas ponderações! Um homem ponderado, porque tinha o equilíbrio a partir de sua fé. Meus queridos, se resumirmos a paternidade de José, um homem que conheceu tantas auroras, também teve o equilíbrio de afastar muitas obscuridades da vida de sua família. Porque o verdadeiro homem de uma casa, o verdadeiro pai de uma família, é aquele que do nascer ao pôr do sol vive para os seus, ama os seus, perdoa os seus e sabe fazer da sua família uma família de Deus. Rezemos agora a oração composta pelo Papa Francisco ao ano especial de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida.
alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Valei-nos, São José.